Bom, gente, então o que eu preciso agora é resolver os exercícios de sala, né? Nós temos 3 exercícios aí. Vocês vão ver que eu vou colocar os exercícios, como a maioria completar tabela, essas coisas. Eu já vou, e tem essa parte de configuração eletrônica, é meio complicado a gente resolver eu só falando, né? Eu vou ter que montar essa tabela aqui do lado, essas tabelas, e vou resolver como no papel, para vocês entenderem melhor, para a gente conseguir fazer um negócio mais bem feito, para ficar mais bem compreendido, ok? Então vai cortar aqui a minha imagem, e agora vai aparecer a imagem no papel. Bom, então aí vocês devem estar vendo aí a tabelinha, né, que já está montada para o exercício 1. E ele pede para eu associar o nome das famílias, o número do grupo e a distribuição representativa, que é aquela distribuição da última camada, né, da camada de valência, para vocês olharem aí. Né? Apareceu aí rapidinho, só o enunciado e a gente vai completar. Tá? Então vamos lá, quem são os metais alcalinos? Os metais alcalinos é o grupo 1, então aqui vai estar o 1, certo? E eles têm a configuração, esse N, pessoal, NS1 aqui pode ser um no caso do metal alcalino, não, mas 2S1, 3S1, 4S1 pode ser qualquer um dos períodos, tá? O N é o número geral. Mas todo metal alcalino termina em S1, então ele vai estar aqui. Metais alcalino-terrosos, eles são o grupo 2 e a representação da camada de valência termina sempre em S2, ok? Calcogênios, que são os 3. Os calcogênios é o que eu falei lá, que é o grupo da família do oxigênio também, né? O calcogênio são o grupo 16, se a gente for procurando tabela periódica. E a representação da camada de valência é NS2NP4. Então aqui nós temos os calcogênios, tá? Halogênios é o grupo 17, tem 7 elétrons na camada de valência, tá? Então aqui são os halogênios, 4. Representação deles NS2NP5, 4 aqui. Família do carbono, a gente for procurar, ele é o grupo, pertence ao grupo 14 e NS2NP2, porque eles têm 4 elétrons na camada de valência. Família do nitrogênio é o grupo 15, NS2NP3, certo? Gases nobres, o grupo 18, alguns tabela periódica traz como grupo 0, mas é o grupo 18 a maioria, tá? NS2NP6, 8 elétrons na camada de valência. E por último a família do boro é o grupo 13, NS2NP1. Aqui acho que não tem muito segredo, certo? Agora vai aparecer uma mágica aí. Nós vamos para o exercício 2, que tem uma tabela gigante. Então a tabela vai aparecer aí para vocês, vai acontecer um corte. E aí a gente resolve o exercício 2. Bom, gente, então aí já aparece para vocês a tabela, né? A tabelinha 2 já feita. Ele pede para eu completar, para eu depois responder algumas perguntas. Quem quiser colocar a tabela do lado, tabela periódica próximo aí para poder responder, pode colocar. Bom, essa tabela aqui para eu completar, você pode ver que o elemento A, ele está no terceiro período e é um halogênio. Então os halogênios terminam em S2P5. Como ele está no terceiro período, então eu vou distribuir, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, porque terceiro período, terceira camada. Halogênio tem 7 na última camada, o grupo vai ser o 17. E se eu for olhar na tabela periódica, esse é o elemento cloro, ok? Elemento B, segundo período, calcogênio. Os calcogênios terminam em S2P4, porque eles têm 6 elétrons na última camada, eles pertencem ao grupo 16. Então, se eu for fazer, vai terminar 1S2, 2S2, 2P4,
6 elétrons na camada de valência. Se eu for lá nos calcogênios e eu olhar no segundo período, eu vou achar o elemento oxigênio. Certo? O distribuição eletrônica, o metal alcalino terroso, quarto período. Então, ele vai... Alcalino terroso termina em S2, quarto período, 4S2. Então, vou distribuir até o 4S2. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Lógico que vocês podem usar o diagrama de Pauling para fazer essas distribuições, tá? Eu só estou colocando aqui para dar uma adiantada. Então, o grupo é o grupo 2, metais alcalinos terrosos. Se eu for no quarto período, metal alcalino terroso, eu vou achar o elemento cálcio. Certo? Agora, a partir do elemento dele, me dá a distribuição e pede tudo. Então, eu vou ser obrigado a achar aqui, ó. 2S2, 2P2. Ele terminou com duas camadas. Então, ele está no segundo período. S2P2, 4 elétrons na camada de valência. Ele é o grupo 14, que é a família do carbono. Quem que é o elemento? É o próprio carbono, se a gente for olhando a tabela periódica. Certo? O E, ele termina no terceiro período, 3S2, 3P3. Então, o período é o terceiro. Qual que é o grupo? S2P3, 5 elétrons na camada de valência, grupo 15. É a família do nitrogênio. Quem que é o elemento da família do nitrogênio do terceiro período? É o fósforo. Só olhar na tabela. Tá? Gente, aqui, ó, tá vendo que tá entre parênteses AR 18 4S1? Significa que para economizar espaço, para não ficar um negócio muito grande, esse entre parênteses AR significa que a configuração eletrônica do argônio, que é o gás nobre mais próximo, sempre se usa o gás nobre e mais um elétron, então fica 4S1. Tô lembrando que o argônio está no terceiro período, termina em 3S2, 3P6. Então é como se eu pegasse aqui no C, vou dar um exemplo, ó, essa configuração, que é a do argônio, colocasse entre parênteses e acrescentasse o que sobrou, só para economizar espaço. Terminou no camada 4, quarto período. S1 é o grupo 1, que são os metais alcalinos. Certo? Quem é o metal alcalino do quarto período? Vai ser o potássio. Certo? Aqui é a mesma coisa, criptônio. Ó, cuidado, na apostila está um erro. O criptônio está com o número atômico 18, mas o criptônio é 36. Tá um errinho da apostila aí. Então ele vai até depois termina 5S2, 4D10, 5P6. Então, na verdade, ele termina em 5S2, 5P6. Então, é o quinto período. S2P6, grupo 18, gases nobres. 8 elétrons na camada de valência. Quem que é esse gás nobre? É o xenônio. Só olhar na tabela. Certo? Notem que aqui agora termina em D. Aliás, eu coloquei 5S2, mas é 4. Perdão aqui. No H, tá? Só para corrigir. Então ele tem, apesar de terminar em D, aqui são os elementos de transição, né? No meio da tabela. Ele termina em D, ele está lá no meio da tabela, mas ele tem 4 períodos, mas ele tem 4 camadas, então ele está no quarto período. Como é que a gente faz para achar o grupo ali no meio quando termina em D, elemento representativo? É só eles sempre vão terminar S2 D alguma coisa, S2 D alguma coisa, S2 D alguma coisa. E aí você soma os elétrons do S com o D. Então, ó, 2 com 8 vai dar grupo 10. Quarto período, grupo 10. Se a gente for procurar, a gente vai achar o elemento níquel. Isso serve para aqueles elementos de transição externa que estão no meio da tabela, que termina em D. Aqui, por que não tem família? Porque não tem nome as famílias do grupo D, do grupo dos elementos de transição.
E configuração do xenônio, 6s2, 4, 6. Então, na verdade, termina em 6s2, 6p2. Sexto período, sexta linha, porque tem 6 camadas. S2P2, grupo 14. Aqui nós vamos ter também a família do carbono. E se nós formos procurar, nós vamos achar o elemento chumbo. E aqui nós temos outro elemento de transição que termina em D. Ó, 6, S2, 4F2, 5D2, aqui está na ordem energética. Por ter 6 camadas, ele está no sexto período. Como é que a gente faz para achar o grupo? Somo S com D, ó, 2 com 2 vai dar o grupo 4. E se a gente for procurar, o nome do elemento é o afínio. Esse nome bem esquisitinho aqui. Certo? Deu para entender? Então agora nós vamos responder as perguntas. As perguntas eu vou falando oralmente. Quais são elementos representativos? É todo mundo que termina em S e P. Então, ó, A, B, C, D, E, F, G e o I, que todos terminam em S e P. Quem são de transição? Só o H e o J, porque termina em D. Quais são gasosos a temperatura ambiente? Se a gente for procurar na tabela periódica, nós temos 2 gasosos a temperatura ambiente aqui, o cloro e o oxigênio. Tá? E quais podem ser considerados bons condutores de corrente elétrica no estado sólido? Quem que é bom condutor de corrente elétrica no estado sólido? Os metais. Quem que é metal aqui? Bom, o C, né? Metal alcalino terroso. O F, metal alcalino. O H, que é o níquel, que é o metal de transição, aquele da família D. O chumbo é um metal. E o J também é um metal de transição. Beleza, pessoal? Então agora vai aparecer aí o exercício 3, né? O exercício 3 ele é teórico, então vai voltar a aparecer a verdade. Não é só teórico, ele tem também as peculiaridades dele, dos gráficos, essas coisas todas. Tem um exercício que pede configuração eletrônica, então até a alternativa B eu vou mostrar aqui. Depois a gente vai para teoria mesmo, ele vai aparecendo na luz. Então vamos mudar a tela. Bom, gente, agora a gente vai para o terceiro exercício, que é um exercício mais teórico. Eu vou fazer ele aqui. Ele vai aparecer enquanto eu falo, né? E vai ficar na tela aí a tabelinha, só para a gente ir responder. A representação abaixo corresponde à parte superior da tabela periódica, sendo que as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos, tá? Nós temos essa representação aí. Nós temos os 5 primeiros períodos da tabela periódica. Todas as perguntas a seguir são relacionadas apenas aos elementos que constam na representação. Então, os espaços em branco não estão valendo. Identifique o calcogênio com maior número atômico e o metal alcalino de menor número atômico. Então, se a gente olhar para a tabela, calcogênio, que é grupo 16, o que tem maior número atômico é sempre que está mais embaixo da tabela. Então, vai ser o P. E o metal alcalino de menor número atômico é um pega, porque o metal alcalino é o grupo 1. Então, muita gente iria colocar A, mas se a gente lembrar que o A é a posição do hidrogênio, o hidrogênio não é um metal alcalino, ele não tem família. Então, o metal alcalino de menor número atômico vai ser o B, certo? Presta atenção nisso, isso é um peguinha. Alternativa B. Qual a configuração eletrônica na camada de valência de D, M e P? Então, vamos lá. D. O D, ele está no terceiro período, grupo 2. Então, ele vai terminar em 3s2. Certo? O M, ele está no segundo período, grupo 15. Então, ele vai terminar em 2s2, 2p3, 5 elétrons na camada de valência. E, por último, nós vamos ter o P.
O P está no quarto período, grupo 16. Então vai ficar 4s2, 4p4, 6 elétrons na camada de valência. Certo? Essa é a configuração eletrônica do D, do M e do P. Tá? Voltando agora pro qual elemento possui propriedade química semelhante ao representado por Q? É sempre o que estiver na mesma família, na mesma coluna. Quem está na mesma família do Q? O R. Certo? Então não tem muito segredo. Indique o número atômico de J e de E. É só contar, gente. Aí na tabela sempre começa em cima, na esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Se a gente contar até o J, nós vamos chegar que nós vamos ter 13 elementos. Ele vai ser o número atômico 13. Então, porque ele vão ter 12 elementos antes dele. Então ele vai ter o número atômico 13. E se a gente continuar a contagem, o elemento E, se a gente contar, começando lá no A, indo para o S, depois embaixo do A, o elemento atômico E, ele vai ter 20 elementos antes, 19 elementos antes dele, então ele vai ser o número atômico 20. Ok? Só contar aí. E por último, associe os diagramas 1 e 2 a seguir e com os elementos E e R. Se a gente for pensar, o diagrama 1 ele tem baixo ponto de fusão e ebulição e o diagrama 2 alto ponto de fusão e ebulição. Para comparar o E e R, o E ele é um metal. Então provavelmente ele tem alto ponto de fusão e ebulição, o diagrama 2 é referente ao E. E o R ele está na posição de um ametal que tem baixos pontos de fusão e ebulição, então o diagrama 1. Então o E vai ser o diagrama 1 e o R vai ser o diagrama 2. Aliás, ao contrário, né? O E é o diagrama 2 que tem elevado ponto de fusão porque ele é um metal e o R é o diagrama 1. Falei invertido. Ok? Então, pessoal, nós temos mais um vidinho daqui a pouco falando sobre propriedades periódicas. É uma aula bem mais curta do que essa eu sei que foi pesada, né? Mas não tem jeito, é difícil mesmo explicar isso rapidamente. Então é melhor a gente demorar um pouquinho mais, mas que fique entendido. Beleza? Até já!